E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar a apresentação de todos os membros da Legião dos Super-Heróis, né? E também vamos destacar as histórias mais relevantes. Quem não viu, corre lá e vê nossa parte 1 e quando voltar já deixa o like, assina o canal e vamos embora pro nosso vídeo. Bom, no vídeo anterior eu acabei até esquecendo de mencionar, né, mais um membro da Legião, que seria o Ultra Rapaz. Hoje em dia, esse personagem é um pouco diferente como era antigamente, porque eles têm os mesmos poderes do Superboy, mas ele só pode usar um por vez. Na primeira vez que ele apareceu, ele só tinha um único poder e é a chamada Visão Penetra, que pode ser interpretado como sendo uma visão de raio-x com a visão de calor combinadas. Só que ainda mais forte que a do Superboy, né? Porque essa visão de calor conseguia derreter até chumbo, coisa que o Superboy não faz. O teste de iniciação do Ultra Rapaz, na verdade, era voltar no tempo e descobrir a identidade secreta do Superboy. Nessa edição, o Ultra Rapaz, ele veio juntamente com um conselheiro da Legião, né, que é o chamado Marla. No fim, o Ultra Rapaz consegue entrar para a Legião e o Marla convida o Pete Ross para virar o primeiro membro honorário da Legião, né, por ser um bom amigo do Superboy e sempre proteger a identidade do Clark. Mas por que eu falei no começo que eu esqueci de falar do Ultra Rapaz, sendo que eu tô falando agora, né? Poderia ter falado agora. Mas na verdade, sim, essa fase vai fechar a fase 1 da Legião, onde tinha histórias avulsas de vez em quando na revista Adventure Comics, porque a partir da edição 300, a Legião começa a aparecer em todas as edições dessa revista, até a número 380. E além disso, eles começam a ter histórias próprias, sem precisar interagir ou com o Superboy ou com a Supergirl. Justamente na edição 300, os membros da Legião eles perdem o controle de seus poderes e vão lá e chamam o próprio Superboy para tentar ajudá-los lá no futuro, né, no século 30. Lá eles percebem que tem um vilão mascarado chamado Uflo que está provocando tudo isso. E além disso, esse vilão consegue soltar raios de kryptonita pelos olhos. Depois, a Saturnia pede que o Superboy tire o Mon-El da Zona Fantasma para ajudá-los, né? E aqui eu vou fazer uma pequena pausa para contar justamente a história de origem do Mon-El, porque ele é muito importante para a Legião. Enquanto isso, na sala de justiça. Na verdade, o Mon-El, ele deu uma popularizada recentemente com a série da Supergirl, né? Mas a origem dele é bastante antiga, lá no começo dos anos 60. Nessa história, do nada, o Superboy percebe que tem uma nave caindo na Terra e ele encontra justamente nessa nave um rapaz desacordado e uma carta do Jor-El, né? Dando a entender que o garoto seria também filho do Jor-El. Aí quando esse jovem rapaz acorda, ele não se lembra de nada, ele não tem sua memória e tem os mesmos poderes do Superboy, então mais um indício disso aí. Então de início o Superboy até acha que ele realmente é o irmão mais velho dele e o leva para casa. E para o serviço de Smallville, ele adota uma identidade de vendedor chamado Bob Cobb. E para os de casa, o Clark o batiza de Mon-El, porque a nave caiu justamente numa segunda-feira, né, que é Monday em inglês. E como ele achava que era da família El, da mesma família, então veio o El no final e ficou Mon-El. Mas posteriormente, o Superboy percebe que o cinto que o Mon-El usava não era de material kryptoniano. Ele também não tinha fraqueza à kryptonita. O Clark começa a achar que ele é um possível impostor e faz uma armadilha para ele. Ele pega várias pedras de chumbo e as pinta de verde, né, para o Mon-El achar que é kryptonita e ver se ele vai ficar fraco ou não, porque todo kryptoniano tem que ficar fraco. Mas ele acaba realmente ficando fraco com essa pedra, mas não é por causa da kryptonita. Na verdade, o Mon-El tem a fraqueza dele é o chumbo. E o pior, é um envenenamento permanente. Ao contrário da kryptonita, se você tirar de perto, ele recupera os seus poderes. Quase moribundo, o Mon-El recobra a memória e lembra que ele é de um planeta chamado Daxan, que na verdade, para quem não conhece, Daxan é um planeta gêmeo de Krypton, né? Na verdade está no mesmo sistema solar. E a nave dele caiu justamente em Krypton, perto de onde os pais de Superboy moravam, né? Então o Jor-El consegue rapidamente consertar o foguete porque Krypton estava para ser destruída. Como o Jor-El estava planejando mandar justamente o Kal-El para a Terra, e foi daí que o Mon-El recebeu essa carta do Jor-El, que na verdade deveria ser para o Clark, né? Então o Mon-El foi enviado para a Terra também, né? Então ele deveria entregar essa mensagem. Eu só não entendi, ficou um pouco estranho, até uma inconsistência, porque assim, nessa época aí o Mon-El era adolescente.
a mesma idade que ele chegou na Terra. Então não faz sentido, porque o Clark era um bebê. Teoricamente o Mon-El teria que chegar mais velho. Mas pode ser o que aconteceu com ele, o mesmo que aconteceu com o Supergirl. Na verdade, deve ter ficado em animação suspensa em algum momento do espaço, e por isso que ele chegou na mesma idade que ele estava em Krypton. Voltando para a história, né, para tentar salvar o Mon-El, o Superboy o envia para a Zona Fantasma, porque lá ele seria imune, não teria mais o efeito lá do chumbo. Aí o Clark promete que um dia irá conseguir a cura e salvá-lo. Desde então, o Mon-El sempre aparece nas histórias do Superman, ajudando contra alguns vilões, principalmente contra os prisioneiros da Zona Fantasma. A outra inconsistência, né, não faz nenhum sentido, é que assim, se o Mon-El recuperou sua memória, por que ele continua sendo chamado de Mon-El e não o nome que ele tinha antes dele perder a memória, né? Mas a gente deixa pra lá, deixa quieto, né? Beleza. Mas voltando à história da Legião, né, que estava todo mundo sendo atacado por esse UFO, a Saturnia, ela tem, né, na verdade, um soro chamado XY4 que tira temporariamente os efeitos de envenenamento por chumbo. Então, dessa forma, o Mon-El consegue sair da Zona Fantasma, se curar temporariamente, e ele derrota esse UFO, né? Então, acabamos até depois descobrindo que esse vilão, né, esse robô que foi enviado pelo Lex Luthor, o jovem do passado. E após isso, o Mon-El teve que retornar à Zona Fantasma, mas com esperança que essa cura, né, finalmente seja próxima, assim. Olha, e se for pensar, o Mon-El tinha mais motivos para virar vilão do que até o Superboy Prime, né? Porque assim, se não fosse a questão de viagem no tempo, ele tinha que esperar 1000 anos dentro da Zona Fantasma, graças a uma besteira que o Superboy fez, né? Porque se o Lex virou vilão porque o Superboy sem querer deixou ele careca, imagina um cara que ficar preso durante 1000 anos, né? Mas graças à Legião, ele não ficou preso tanto tempo, né? Porque eles realmente voltaram no tempo e consertaram isso. Na história seguinte, né, na edição 301, temos mais uma prova para admitir novos membros da Legião, né? Primeiro aparece um cara super rico querendo comprar sua entrada, lógico que a Legião não admite isso, e depois aparece um outro cara chamado Borrasca, né, ou Storm Boy no original, que ele usava uma espécie de controle remoto escondido para fingir que ele tinha poderes de manipular raios. Por conta disso, né, eles descobriram que ele não tinha poder nenhum, ele acaba sendo rejeitado e futuramente ele vai voltar como vilão. Sempre que tinha essas histórias de admissão de membros da Legião, sempre aparecia um cara que não tinha poder nenhum, né, usando algum artifício para tentar roubar uma vaga lá dentro. Nessa edição, como só tinha farsantes, né, as provas acabaram sendo canceladas, mas para inspirar os demais aspirantes a entrar na Legião, eles decidiram contar a história de origem do Saltador, né, porque o Saltador tem um poder meio ridículo. Então, quando ele tentou entrar para a equipe, na verdade, ele até ganhou seus poderes bebendo acidentalmente um fluido chamado superplástico. Na época ele tentou, né, entrar para a Legião, mas foi recusado porque eles achavam que o poder dele, que seria só inflar e sair pulando feito uma bola, não tinha muita utilidade. Mas depois o próprio Saltador consegue impedir um criminoso que usava poderes elétricos, né, de tentar roubar algum banco, alguma coisa, e ele teve, né, finalmente seu poder reconhecido após derrotar esse vilão e foi aceito na Legião. Então, por mais ridículo seu poder seja, você ainda pode ser um membro. Já o próximo personagem da Legião foi traduzido aqui no Brasil como o Digestor. Na verdade, o poder dele, ele tem a capacidade de comer qualquer coisa sólida. Então, até assim, eu tô até com raiva porque eu fui muito burro, eu devia ter escolhido esse poder para fazer meu personagem no RPG. Porque, cara, eu nunca ia ser preso. Na verdade, tem até a imagem passando para vocês. Ele consegue comer até barra de ferro de uma prisão. Ele pode comer parede, arma, o que for. Cara, os anos 60 era uma coisa genial demais, né? Na edição 304 da Adventure Comics, tivemos a primeira morte de um membro da Legião, e foi justamente um dos membros fundadores. A revista se inicia com a Saturnia recebendo uma mensagem de um computador prevendo que um vilão chamado Zarya, o Conquistador, ele vai matar um dos membros da Legião. Ela acaba destruindo essa mensagem e tem um plano de sacrificar pela equipe, né? Porque se alguém morrer, ela quer que seja ela, então. Como era dia de eleição, ela manipula os resultados, os membros acabam voltando nela como líder, e ela fabrica meio que um medalhão que rouba os poderes de toda a Legião, então para ela conseguir enfrentar esses Zarya sozinha. Mas ela esqueceu que o Mon-El, que continuava na Zona Fantasma, observou todo esse plano da Saturnia e contou para o Relâmpago, né? O Relâmpago também consegue fazer uma cópia desse medalhão, também com todos os poderes dos outros membros, e vai ajudar a Saturnia. O Relâmpago consegue destruir o foguete do Zarya, mas ele acaba
mortalmente ferido e ele é o membro que morre nessa edição. Na edição seguinte, né, a Legião está procurando um membro substituto, né, a autora do Relâmpago, e daí que surge o Marvel Lad, né, que após passar por vários testes, né, porque eles tentaram pegar bastante pesado com ele, ele é aprovado para a equipe. Mas aí ficamos sabendo que esse Marvel Lad, na verdade, é o Mon-El disfarçado, que conseguiu finalmente ser curado graças ao novo soro que o Brainiac 5 deu para ele, e agora, oficialmente, ele é um membro da Legião dos Super-Heróis. Já na edição 306 é formada a Legião dos Heróis Substitutos, que é formada por 5 membros rejeitados pela Legião original. Porque assim, ou os rejeitados iam para esses substitutos, ou eles viravam vilões, né? Geralmente era assim que acontecia. E esses membros são, né? Na verdade sim, a primeira delas é a Noturna, que ela tem a capacidade de ficar super forte, mas somente à noite. O próximo seria o Ígneo, né? Que tem o poder de cuspir fogo. Já o seguinte seria o Garoto Clorofila, né, que ele tem a habilidade de controlar as plantas. Em seguida temos o Polar, que tem a capacidade de manipular baixas temperaturas e também absorver calor. E por fim tem o Pétreo, que tem a habilidade de se transformar em pedra. Nessa história, enquanto a Legião está ocupada lutando com robôs no espaço, a Legião de Substitutos protege a Terra de forma anônima, né? Eles não queriam se revelar, né, por enquanto, para também não tirar a glória do grupo original, que eles respeitavam bastante. E no final eles esperam que um dia possam se revelar. Na edição seguinte, a única novidade seria também a adição de mais um membro da Legião, né, que no começo ficamos conhecendo como o Element Lad, né, não tem tradução aqui. E ele só queria revelar os poderes dele em batalha. Então a Legião pede para Saturnia conferir sozinha o poder dele, e diz que vale a pena. Não, ele vale a pena entrar para a equipe. Então, beleza, vamos testar depois na hora. No final, ele mostra que os poderes dele seria de transmutar objetos, né? E ele ganha o nome de Transmutador e depois de Rapaz Elementar. Partindo para a edição seguinte, a Legião ia fazer um memorial em homenagem ao Relâmpago, né? Mas quando ele chega no seu túmulo, né, um túmulo de vidro, ele acorda e está bem e vivo, né? Então, o Relâmpago consegue até recarregar seus poderes e ele retorna para a Legião. Só que a maioria dos membros estavam desconfiando que tinha alguma coisa errada. Inclusive um novo personagem chamado Prot, né, que seria o animal de estimação do Camaleão. Né? Lembra o Camaleão? Ele tem a habilidade de mudar, né, de corpo. E na verdade o Prot seria uma gosma que também consegue mudar de corpo também. No final eles descobrem que o Relâmpago na verdade era a irmã gêmea dele disfarçada. Então ela assume o nome de Moça Relâmpago e também entra para a Legião dos Super-Heróis. No início ela tem os mesmos poderes do irmão, mas depois, né, vai mudar um pouquinho, mas a gente vai falar mais à frente sobre isso. Já na edição 309 não tem muita coisa, só queria destacar uma personagem que não foi aceita aqui para entrar para a Legião, mas ela vai retornar somente em 2008 na Action Comics, né, que seria a Garota Arco-Íris. E lá ela faz parte da futura Legião de Substitutos dessa versão. E agora vamos para a primeira ressurreição de um personagem da DC. Muitos achavam até que era o Superman que começou isso, mas não foi, foi com a Legião. Tudo começa quando o Mon-El e o Superboy estavam tentando encontrar um meio de reviver o Relâmpago. A Saturnia percebe que o Mon-El está escondendo alguma informação que pode ajudar a ressuscitar ele, né? Mas ela não consegue ler a mente do Mon-El. Depois até o Mon-El explica, né, que ele escondeu justamente essa informação porque esse método de ressurreição, você tem que sacrificar uma vida, né, para acontecer justamente essa ressurreição. Então ele não queria fazer isso. E o Mon-El sabia que a Saturnia ia querer se sacrificar porque ele achava que ela se sentia culpada pela morte do Relâmpago, né? Então ele quis esconder dela. Mas no final dessa história tem um plot twist, né, que quando achamos que a Saturnia ia realmente se sacrificar, percebemos que na verdade ela era o Prot, né, o animal de estimação lá, que é transmorfo disfarçado. Na verdade o Prot, que era telepata também, ele ficou sabendo da dor da Saturnia e aprende e assume o lugar dela para se sacrificar no lugar. E é assim que o Relâmpago retorna, né, para a Legião dos Super-Heróis e volta à vida. E 2 meses depois, agora na revista do Jimmy Olsen, né, número 72, eles apresentam o Prot 2, né, que seria um amigo da primeira versão do Prot, que ocupa seu lugar daí por diante. Né? Essa história vale até mencionar porque o Jimmy também vira membro honorário da Legião.
Na época até o Jimmy Olsen ele usava um soro que dava poderes de alongar seu corpo por pouco tempo, né? Até no caso eu achava até que o Jimmy aí nem já é adolescente, mas talvez seja o primeiro a quebrar essa regra. Então o Jimmy Olsen tinha poderes temporários e entrou para a Legião. E até fica assim um questionamento, né? Porque eu acho que até no Smallville, o Jimmy Olsen até tem, mas bem depois, mas o Pete Ross, ele retorna justamente com poderes de elástico. Então eu fiquei pensando, será que, né, no caso, esses poderes do Pete foi uma homenagem para os poderes do Jimmy Olsen? Fica aí o questionamento, né? Bom, pessoal, então era isso. Se você tá gostando dessa série da Legião, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos aí para dar uma fortalecida, certo? Então, o que é que vocês conheciam? Conhecia essa versão da Morte e Ressurreição do Relâmpago, conhecia a origem do Mon-El, mas a próxima versão da Legião nós vamos contar o arco do Jim Shooter, né, que tem uma história muito legal da DC e também na Marvel também, né? Então, até a próxima semana e valeu!